Saúde a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Voltando aos nossos estudos Derrotando os Gigantes, vamos falar hoje da idolatria. Amém? O que é a idolatria, né? A idolatria é um amor excessivo, uma admiração exagerada, ou um culto que se presta a ídolos, né? Existem várias formas de idolatria. Por exemplo, não é só cultuar deuses ou imagens, é idolatrar pessoas, o emprego, um passeio. Amém? Por que a idolatria é considerado pecado, né? Porque a idolatria ofende a Deus. Então, tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é chamado de idolatria. Não é somente imagens. Adorar pessoas é idolatria. Adorar empregos é idolatria. Adorar passatempos é idolatria. Tudo que você tem excesso em adoração chama-se idolatria. Ou tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Porque só Deus merece a nossa adoração. Então, segundo, o mandamento proíbe a idolatria. Podemos confirmar isso na palavra em Deuteronômio 5, no verso 8 ao 10. Olha só, no verso 7 também está assim: não terás outros deuses diante de mim. No verso 8, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é um mandamento do Senhor não cultuar a outros deuses, somente a Ele prestar culto. Temos também, olha só, em Isaías, no verso 44, 16 ao 17, no capítulo 44, no verso 16 e 17, diz assim: metade queima com a outra metade, come carne, assa e farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e inclina-se e dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Olha aí, né? Um pecado de idolatria. Podemos ler também o Salmo 115. Olha só, esse Salmo 115 fala assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio, teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor se lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto o pequeno como o grande.
O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós, a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Este salmo nos explica que como cultuar esses ídolos que são imagens, né? Para não, né? Diz assim, tem boca, mas não falam. Isso é uma estátua, não é isso? Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e nem só alguns sairá da garganta, de suas gargantas. Olha para aqui, ó. Tornam-se semelhante a ele os que os fazem e todos que neles confiam. Olha aí o que Deus diz sobre a idolatria, que vai fazer com você, adorador de imagem de esculturas. Amém? Ou de pessoas, ou de contratempos, ou coisa parecida. Tudo que está na sua vida tomando o lugar do Senhor, porque somente Ele merece a sua adoração. Os vizinhos de Israel adoravam ídolos, que eram imagem de deuses, essas imagens de escultura que estou falando no momento. Porque eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Então, muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Podemos ver em Juízes 2, no verso 11 e 12. Amém, igreja? Então, qual foi, né? O que foi que aconteceu depois que os israelitas adoraram os ídolos e rituais idólatras? Como disse em Juízes, no capítulo 2, no verso 11 e 12. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha jurado, e estavam em grandes apertos. Amém, igreja? Fui até um pouquinho além, né? Eu disse verso 11 e 12, mas cheguei até o 15. Por quê? Porque este aí foi o resultado daqueles que eram idólatras, que adoravam imagem de esculturas. Mas a Bíblia diz que só há um Deus, que é Espírito, e não pode ser representado por imagens nem objetos criados por homens. Verdade? João 4, no verso 24. Deus não mora dentro de estátuas e nem pode ser manipulado. Não existem outros deuses. Quem acredita neles acredita em uma mentira. A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Amém? Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Não pode ver, ouvir nem falar, muito menos ajudar quem ora para ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha inútil, como já mencionei Isaías no capítulo 44, no verso 16 e 17. Então, como eu estou dizendo,
A idolatria não é só adorar imagens, é adorar qualquer coisa que não é Deus. Como uma pessoa, emprego, um passatempo, dinheiro, comida e bens materiais. O apego a isso, viu? Perdão, igreja, de não ter mencionado antes. Dinheiro, comida e bens materiais. Então, isso também é forma de idolatria. Eu quero informar a todos que isso é estudo de derrotando os gigantes. Não estou falando sobre pecado. É pecado também, mas estamos derrotando gigantes. Amém? Bom, assim diz o Senhor para mim, para ti, uma passagem bíblica que fala sobre a idolatria, né? Que foi o primeiro caso que ocorreu na Bíblia, que foi na família de Jacó, que é chamado Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagem de deuses estranhos. Não foi isso? Como está escrito assim: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Isso está em 1 Samuel, capítulo 12, no verso 20 ao 21. Bom, a idolatria e os seus males. Vamos falar um pouco sobre isso. Todos já sabem que idolatria é um pecado que o povo de Deus cometia repetidamente no Antigo Testamento. Acabei de falar. Aconteceu o primeiro caso com Jacó, na família dele. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos com que ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Bom, em Gênesis, capítulo 35, no verso 1 ao 4, você vai encontrar este versículo. Então, esse tipo de idolatria em que Israel envolveu foi também um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Dizia assim: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão, e ele os recebeu de suas mãos. E com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Passagem que se encontra em Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 6. Durante o período de juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos, embora não se encontre evidência de idolatria nos tempos de Saul e de Davi, né? No final do reinado de Salomão é que foi marcado por essa tragédia de idolatria, né?
fala assim: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei para elas, mas elas virão para vós. De outra maneira perverterão vosso coração para seguir os seus deuses. A essa se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele centenas de mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe pertenceram o coração, lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito como o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera seu pai Davi. Nesse tempo edificou Salomão um alto Aquimós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício a seus deuses, pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, como dizem 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Então, na história do reino dividido, todos os reis do norte de Israel foram reis idólatras, bem como muitos dos reis do sul, Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto de idolatria entre os judeus. O que é o fascínio da idolatria, porque a idolatria era tão fascinante aos israelitas. Ele se implica em vários fatores. Isso porque que a idolatria era tão fascinante aos israelitas. Por que isso aconteceu? Porque há vários fatores implícitos que deixavam a idolatria ser fascinante aos israelitas. São eles: as nações pagãs circundavam Israel, criaram que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, era melhor. Então o povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Deus, por sua vez, requeria que seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem que não haveria comunhão com ele. Se não obedecesse o que Deus falava, não haveria comunhão. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. O que vem dizer isso? Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento dos filhos. Os deuses do tempo, sol, lua e chuva, permitiam as condições apropriadas para colheitas, e os outros deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. Então, a promessa de tais benefícios fascinava os israelitas, daí muitos se dispunham a servir os ídolos. Então, esse foi um dos fatores, Qual a natureza real da idolatria? Não se pode compreender a atração que existia à idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Jeremias, capítulo 2, verso 11. Acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Porque pode um homem fazer para si deuses? Esses tais não são deuses? Jeremias, capítulo 16, 20. Digamos, o ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem sobre si. E Samuel chamava-se isso de vaidades. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são.
Paulo deixa escrito em 1 Coríntios 8, verso 4: Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e não há outro Deus, senão um só. Mas que digo? O sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19 ao 20. Por essa razão, também os salmistas e os profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, como acabei de falar. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som sai de sua garganta, semelhante a eles, sejam os que os fazem e todos que neles confiam. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não vê, ouvido não ouve, nem um sopro algum na sua boca. Semelhante a eles tornarão os que fazem, todos neles confiam. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Em 1 Reis, Elias zomba deles dizendo isso, né? Todos os artifícios de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, e os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas, e forja com os martelos, e forja com seu forte braço. Ademais, ele tem fome e sua força falta, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau e com o lápis esboça um Deus, dá-lhe forma com um cepilho, torna a esboçá-lo com um compasso. Finalmente dá-lhe uma semelhança do homem, segundo a beleza do homem, para habitar numa casa. Um homem corta para si cedros ou torna um cipreste, um carvalho. Assim, escolhe dentre árvores do bosque, planta uma faia e a chuva faz crescer. Então ele serve ao homem para queimar. De madeira toma uma parte e com isso se aquenta, acende um fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele e fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dele. Ele queima metade no fogo e com isso prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: já quentei, já fiz o fogo, então o resto faz para mim um Deus de imagem, de escultura, e ajoelha-se prostra diante dela e dirige sua súplica dizendo: livre-me, porquanto tu és o meu Deus. Que diz isso? Nada sabem nem entendem, porque lhes untaram os olhos para que não vejam, o coração para que não entendam. E nenhum deles reflete e não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei no pão sobre suas brasas. Fiz um assado dele comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura, não há mentira na minha mão direita. Bel se encurva, a neve se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, são cargas costumáveis levar, são pesadas para bestas já cansadas. Eles juntamente se abaixam e se curvam. Não podem salvar a carga, mas mesmo vão para o cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre, tendes sido levados desde a madre. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até a escãs eu vos carreguei, eu vos criei e vos levei, sim, eu vos carreguei e livrarei. A quem assemelhareis e com quem igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Os que prodigalizam o outro da bolsa e pesam a prata nas balanças, salariam os ourives
e faz um Deus, e diante dele se prostra e adora, eles o tomam sob os ombros, levam e o colocam no seu lugar e ali permanece. No seu lugar não se pode mover. E se recorrem a ele, uma resposta nenhuma tem, nem livra alguém da sua tribulação. Pois os costumes dos povos eram vaidade, corta-se do bosque um madeiro e se lava o machado pelas mãos do artifício, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se movam. São como espantalho num pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco tem poder para fazer o bem. Então, isso está lá em Jeremias 10, 3 ao 5. Então, por trás, irmãos, está dizendo aqui, né, que são como espantalho num pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve, porque não pode andar. Os irmãos entendidos da palavra sabem o que estão dizendo aqui. Né? Não tenhas receio dele, pois não podem fazer o mal, nem tampouco tem poder para fazer o bem. Por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Você que é idólatra. Perto desse texto que li, entendeu? Presta atenção nisso. Então, tanto Moisés como o salmista associam os falsos deuses com demônios. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. A deuses que não haviam conhecido, deuses novos que aparecem há pouco, os quais vossos pais não temeram. Serviram seus ídolos e vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Salmo 106, verso 36 e 37. E Paulo também, que diz na sua carta ao Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas em que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, verso 20. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. Então, o cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior que o dos demônios. Então, Satanás, como o Deus desse século, está em 2 Coríntios 4, verso 4, exerce vasto poder nessa presente era iníqua. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João 5, verso 19. E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado. Esta que é a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Lucas, capítulo 3, verso 16. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vossa vontade, Deus Pai. Em Gálatas, capítulo 1, verso 4. Pois não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, mas sim contra principado, contra potestades e contra príncipes do mundo das trevas, com hortes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Efésios 6, verso 12. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha poder da morte, isto é, o diabo. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois esses são espíritos de demônios que operam sinais. Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Agradeço a todos desde já e peço a todos os ouvintes no momento que continue se inscrevendo e acessando
O canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Que a graça e a paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.